Pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos para mais um Maratonei. Hoje a gente tá aqui para falar da nova minissérie da Netflix, Inacreditável, estrelado pela maravilhosa Toni Collette. Mas como é que é o nome da série? Inacreditável. Tá, não, eu sei que ela é inacreditável, mas como é que é o nome da série? É uma piada. Não faz sentido. Antes da gente começar, não esquece, como sempre, de dar joinha no vídeo, de deixar aqui nos comentários o que você achou da série, se inscrever no canal e acionar o sininho e nos seguir nas redes sociais. A gente tem página e grupo fechado no Face e perfis pessoais do canal no Insta e no Twitter. Isso aí. Gostei bastante da série. Eu não sei o que eu esperava dela quando eu comecei, eu tinha ouvido falar muito pouco sobre ela. E eu fiquei chocado quando eu descobri que, tipo, não era uma série de ficção, é uma série real. É uma coisa que eu não estava ciente disso. Mas eu gostei muito da estrutura que ela criou para contar a sua história. Que são dois núcleos completamente diferentes um do outro. Um acompanhando uma garota, para quem não sabe a história, que acabou de passar por um estupro e a polícia não acredita no relato dela. E faz ela própria duvidar. Faz ela própria duvidar, ou pelo menos ficar com medo de falar. Uhum. E do outro lado, a gente vê no futuro duas detetives investigando um caso que tem uma similaridade muito grande com o que aconteceu com ela. E que as pessoas, elas acabam descobrindo que, como as delegacias não conversam entre si, o estuprador, sabendo disso, se aproveitava dessa situação. Uhum. E se tornou um estuprador serial. A forma como a série trata esse assunto é extremamente delicada. Não é gratuita igual, vamos dizer, um 13 Reasons Why, que prefere mostrar graficamente as coisas. É que a questão do 13 Reasons Why é que o estupro é usado para mover o plot. Aqui Sim. O estupro é o plot. E não ele só não isso, é né, usado como uma ferramenta pra transformar a mulher em uma vítima. O estupro e o suicídio, né? E na segunda temporada tem outro estupro mais forte ainda, né? No 13 Reasons Why, que é pra valor shock values, como eles chamam. Que é só pra chocar as pessoas. Vamos chocar as pessoas e não serve necessariamente ao propósito da história, acaba sendo uma coisa meio forçada e que as pessoas realmente acham de péssimo gosto. E aqui não, aqui dá pra ver que é uma série que é muito mais responsável nesse ponto de vista. E a forma como ela demonstra e como ela mostra é muito mais perturbadora, mas sem ser graficamente violenta. Uhum. E eu gosto muito da maneira como eles mostram a diferença entre o tratamento da Marie, entre o caso da Marie e o primeiro caso que mostra com a outra detetive, que não é a Toni Collette, a outra detetive, que é a questão da Marie tem que recontar a história dela 1 milhão de vezes. Sim. E daí ela tem que ir na delegacia. E ninguém fala nada pra ela sobre como funciona os exames que ela vai passar, como é que funciona o kit de estupro, tudo isso. Porque depois, no final, a gente descobre que o estupro da Marie foi o primeiro na série dele. Então foi o que ele foi extremamente descuidado. E se a polícia tivesse tido um pouco mais de cuidado mesmo, de respeito também. Respeito, de sensibilidade, de delicadeza, de entender a gravidade dessa situação. Talvez eles tivessem pego ele antes dele fazer isso com todas essas outras mulheres. E vai muito da questão que é muito presente em casos de estupro, que é a questão em que tá todo mundo muito mais preocupado em investigar a vida passada da mulher que sofreu a agressão do que ir ativamente atrás de quem agrediu ela. Então, eles partem do pressuposto que ela pode talvez estar mentindo, porque no passado aconteceu isso com ela e a mãe adotiva dela disse que ela costumava ser assim, assim, assado. Então eles montam esse perfil não do estuprador, da pessoa que foi vítima. Sim. E eles usam esse perfil pra descredibilizar ela completamente. E eles usam da posição vulnerável em que ela é, porque ela é uma pessoa extremamente vulnerável. Sim. Porque ela foi agredida a vida inteira dela. Então eles se valem do poder que eles têm como principalmente homens pra persuadir ela que na verdade ela não tava falando a verdade. E daí a cereja no bolo é querer processar ela
pelo falso testemunho. E é chocante porque a própria mãe adotiva dela diz que ela não era que... É uma vaca, pelo amor de Deus, como era horrível. E a forma como ela diz, eu passei por isso e eu não reagi assim, então ela passou por isso e ela não tá reagindo assim, então ela tá errada. E a mãe dela, em vez de pegar então e conversar com ela, vai lá e conversa com o detetive que já tava em dúvida e faz ele duvidar ainda mais do que tinha acontecido. E aí esse cara que, tipo, depois ele reconhece o erro e... Obviamente, um erro grosseiro da parte dele, que custou muito pra ele, custou muito pra prefeitura e custou muito pra vida dela. Talvez inicialmente bem intencionado, mas que conforme vai passando, ele vai só achando que, tipo, não, ela tá mentindo mesmo, e vai no mesmo barco que todo mundo. Igual o parceiro dele, que não acreditava nela e que forçou ela a confessar que ela não tinha feito aquilo, que não tinha acontecido nada. Então é aquela coisa do que a gente costuma ver nos filmes nas webséries que a gente vê de crimes, que a má intenção, a inabilidade da polícia em lidar com esse caso é o agravante de toda a situação que se decorre a partir dali. Não é o ditado não é o inferno tá cheio de boas intenções? E aí a gente acaba chegando nessa daí. Não, no sentido de que a polícia não foi competente novamente por causa da ineficiência da polícia, se causou um problema muito maior do que se esperava. E um problema extremamente grave, porque acaba te atingindo dezenas de outras mulheres, né? Mas é interessante que a série, ela obviamente vai atrás do suspeito, essas duas detetives, que eu acho que o comparativo que as pessoas fizeram é muito válido, de elas serem um Mindhunter ou um True Detective com mulheres, né, com um caso específico que elas estão investigando, na relação dessas duas detetives, que eu achei que tiveram uma química maravilhosa, as duas atrizes, da forma como elas tratam as coisas, como elas vão indo atrás, e como elas vão, nessa jornada delas, revirando muitos pontos delicados, não só da cultura do estupro, mas da cultura da própria corporação polícia. Porque elas descobrem que os homens da polícia batem, 40% batem nas mulheres, 30% ainda estão trabalhando, ou seja, só 10% são realmente condenados, ou seja, tem policiais agressores na rua, né? Então, tipo, elas mesmas começam a considerar que pode ser um policial, porque o cara sabe muito do que tá fazendo, né? E é chocante pensar que as pessoas que deveriam proteger, na verdade, são aquelas que podem, na verdade, estar fazendo isso. E aí elas vão pra cultura dos colégios, com um rapaz que é preso e teria violentado uma menina num outro passado, mas ela retirou as queixas porque ela não queria se incomodar. Então, aí, mas olha aí, eu sou inocente. Então, eles vão abordando todos esses assuntos ao longo da jornada. E eu acho que isso foi muito bem colocado, é uma boa forma de informar de uma maneira extremamente entretida, de que entretém muito bem e sem ficar se preocupando em nós temos que fazer uma segunda temporada, então vamos segurar um pouco dessa história aí para a próxima temporada. Eu só acho que a comparação com True Detective não é tão forte, porque eu acho que elas não fazem tanta discussão a respeito. Eu acho que a discussão de True Detective é mais existencial, sobre o ser humano, sobre a humanidade como um todo, e não necessariamente apontado pra uma coisa específica, que nem a força policial, que nem nós estamos fazendo agora. Mas elas fazem um estudo muito contundente sobre a falta de organização, de comunicação entre as forças policiais. Mesmo dentro do próprio estado, duas cidades não falam uma com a outra, e eles não conseguem saber porque eles não se dão ao trabalho de colocar no sistema os crimes que acontecem, os arquivos dos crimes que acontecem, e se eles se dão ao trabalho de colocar no sistema, são de crimes considerados mais pesados, como um homicídio, por exemplo, e eles não põem os detalhes do crime ali, eles só colocam, crime ocorreu tal dia, em tal horário, tal lugar, com tal pessoa, sabe? Não tem os detalhes, então eles não conseguem fazer essa ligação entre um crime e outro pra encontrar alguém que tá cometendo crimes seriais. E é muito estranho isso em plenos anos 2010, porque em Mindhunter a gente entende, sabe? É anos 70, começo dos anos 80, a questão do serial killer tá sendo introduzida, sabe? De que os serial killers podem ser estudados e que eles têm padrões, e que os padrões deles podem ser reconhecidos pra impedir que isso aconteça e pra pegar as pessoas que estão cometendo esses crimes. E nos anos 2010... se eu fosse dessas cidades, eu ia me sentir extremamente insegura. Porque ninguém ia pegar essa pessoa. Até porque, aí vamos entrar na parte mais técnica de toda a história, a narrativa eu achei um pouco
melodramática demais em alguns pontos, exageradamente dramas pessoais dos personagens em outros pontos, e o final eu achei que se estendeu um pouco demais, assim, ficou se enrolando demais naquela parte final pra tentar dar um pouco mais de fechamento pros personagens, mas eu acho que já tava bem fechado e podia ter terminado bem antes, e se enrolou um pouco demais. Que é pra gente entender o quanto isso fica na vida da pessoa, o impacto que isso tem na vida da pessoa. Então eu acho importante a gente ver o que aconteceu com a Marie depois que ela foi obrigada a assinar um testemunho de que ela tinha mentido, de que ela não tinha sido estuprada coisa nenhuma, que ela tinha sonhado, que ela tinha inventado, que ela queria atenção. E ver o impacto que isso teve na vida dela, como ela perdeu o emprego dela, como ela perdeu os amigos dela, ela perdeu o lugar onde ela morava, ela perdeu essa sensação, ela nunca teve, na verdade, essa sensação de segurança, e eu acho que a parte onde a gente vê ela falando com o psicólogo é a epifania dela. Não, isso, perfeito, eu tô dizendo só no final mesmo, assim, no momento que encerrou a história dela, e eles continuam botando ela e as detetives e continuam, e ela se estende por uns 20 minutos, assim, que eu achei que foi um pouquinho... foi pra um final meio Senhor dos Anéis, assim, onde teve vários finais que não precisava ter, que já podia ter acabado antes. Eu acho que ficaria mais, não seco, mas ficaria mais orgânico o final do que ficar, sabe, continuar. Mas não foi algo que me estraga a série, né? Eu acho que ela foi muito bem feita. Visualmente eu acho que ela não é grande coisa também. Eu acho que é uma série bem feita, uma série feijão com arroz, mas feijão com arroz bom, né, como a gente costuma chamar. Não vai muito pro lado daquelas séries de crimes que a gente costuma assistir, que são semanais, mas também não vai tanto pro lado de uma HBO, que é uma super produção. É uma série bem feita, com um roteiro bem elaborado, bem enxutinho, e que tem começo, meio e fim de qualidade. Mas não chega aos pés, por exemplo, de uma Chernobyl, né? Que é visualmente interessante, que é narrativamente inteligente. Nem acho que esse é o objetivo. Não acho que é o objetivo, Mas contar essa história que eu, pessoalmente, não conhecia. Eu também não. E o hype train da série sobre crime não acabou e nunca vai acabar. Toda semana entra uma série nova, uma série documental nova na Netflix, e eu assisto todas. E eu achei essa extremamente interessante. Sim. E eu achei legal que eles não deram muito foco em quem fez isso. Também. No final a gente descobre quem é, a gente não tem muita ideia assim sobre o porquê, porque essa não é o objetivo da série. O objetivo da série é mostrar como essa menina foi tratada, como as pessoas não acreditaram nela, e se as pessoas tivessem acreditado nela, elas podiam ter impedido que tudo isso acontecesse. E em outro lado, as detetives que se empenharam tanto pra juntar esse quebra-cabeça e finalmente pegar essa pessoa. Eu acho que é uma série extremamente satisfatória de assistir, apesar dela ser meio triste e pesada em alguns momentos. Tem atuações ótimas e é recomendado. Com certeza. E aí não tem aquele problema também de triggers, eu acho, que as outras séries costumam ter, porque forçam demais a barra. Eu acho que ela tá num nível assim que dá pra assistir sem se estressar demais. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa review de Inacreditável, minissérie da Netflix. Não esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou da série, se inscrever no canal se não é inscrito e acionar o sininho. Se você quiser, pode ser nosso apoiador por partir de R$1 por mês no apoia.se/canal SideQuest. Nós temos várias metas, várias recompensas, você pode dar uma olhada lá. E nós estamos nas redes sociais, temos página e grupo fechado no Facebook e perfis pessoais e do canal no Instagram e no Twitter, tá bom? Até a próxima!